Boa noite, queridos. Bem-vindos à nossa sessão de quarta-feira. Nós vamos começar hoje com a nossa ambientação do Vinha de Luz, lição 77. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Sofrerás perseguições. E também todos os que piamente crerem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procura a justiça terrestre, considerar-te-ão um homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares à humildade o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispõe ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificada à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Graças a Deus. Bom, mas nós temos uns aos outros, né? A gente tem que começar agora essa prática. Não estamos sós, temos aqui nossos irmãos, nossos amigos de Francisco de Paula, nossos mentores. Então, vamos começar de forma positiva nosso encontro de hoje, unindo nossos corações, agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado, de trabalho, de união, de fraternidade. Que nossos mentores, amigos da espiritualidade bendita, a falange de Francisco de Paula, de todos os guias da nossa casa, do Francisquinho, possam iluminar ainda mais a nossa irmã, que hoje vai fazer o estudo, e que nós possamos ter ouvidos de ouvir e o coração aberto para esses ensinamentos e que possamos aplicá-los no nosso dia a dia. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Por favor, a Denise pode, por gentileza, fazer a leitura do Evangelho? Sim, sim. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. O Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. Capítulo
11. Item 14. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes o perdão e a comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Obrigada, querida. E agora nós vamos passar a palavra para a nossa querida Leia, que ela vai fazer o estudo de hoje. Leia, fique à vontade, tá? Olá, meus irmãos, boa noite mais uma vez. É bom vê-los. Espero que todos estejam bem, com muita saúde. E o nosso estudo de hoje, a Neia hoje leu uma mensagem muito interessante, que tem um pouco a ver com o nosso estudo de hoje, né? É o estudo que eu vou falar para vocês, é sobre a justiça humana e a divina. Meus irmãos, ainda que no estado de ignorância relativa, já nos foi dito que somos o quê? Centelhas divinas. Há latência de dons divinos em cada um dos filhos do Pai. E Ele quer que cada um de nós assuma o seu verdadeiro lugar. E somente pelo aprendizado e pela dor é que atinge essa condição. Portanto, a justiça dos homens, ela é fruto do quê? Do esforço da inteligência, visando dar certo equilíbrio à vida em sociedade, diminuindo, evitando e até eliminando as forças negativas das ações de indivíduos, buscando garantir o direito individual, o equilíbrio e até a paz. Sem aplicação da justiça humana, seria muito difícil convivermos com harmonia no meio social, né? Mas é legítimo buscarmos a defesa de nossos interesses, de processos, nos tribunais, mas que essa defesa ela não se transforme num combate, numa guerra de sentimentos inferiores, onde a rolagem dos processos pode estar repleta de insensatez, esperteza, de mentiras e de calúnias e até de falsos testemunhos. Isso nós estamos vendo aí, acompanhando isso diariamente, de todas as formas. Então, a justiça humana, ela necessita realmente de fatos, mas fatos esses registrados em papéis, em documentos, para defender a verdade e o direito, né? E ao passo que a justiça de Deus, ela busca os indeléveis fatos reais que estão registrados na consciência, para fazer cumprir o destino de cada indivíduo. Então, as leis dos códigos terrestres são inegavelmente úteis. Algumas são belas e verdadeiras. Todavia, os homens com que elas lidam, embora sejam inteligentes, sejam incultos e até intencionados, eles sofrem influência de força opressora no jogo dos interesses de ambas as partes. O que acontece? O lado mais forte vence mais vezes, conquistando indevidamente direitos e privilégios. E é desse modo, meus irmãos, que boa parte da justiça terrena perde o quê? A sua respeitabilidade, perde a segurança e a proteção que toda a sociedade tanto espera. A justiça humana não é constituída somente de leis, de conceitos e de códigos. Fazem parte também das realidades psíquicas, psicológicas e emocionais dos respeitáveis membros da corporação jurídica. Então,
essas realidades também interferem na aplicação da justiça. Buscando manter do direito, nem sempre os homens garantem o quê? A reta justiça, entre aspas. E Jesus disse para todos nós, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, surge na conjuntura complicada de ataques e defesa das forças cheias de capricho, né? da astúcia, da mentira, das artimanhas, golpes de toda espécie e das táticas para que alguém saia vencedor. Né? E, em boa parte de alguma dessas lutas jurídicas, os poderes intelectuais, financeiros e políticos tendem o quê? A ganhar, deixando os mais fracos à perda de direitos. Mas Kardec fez duas perguntas aos espíritos na questão 796 e 797. E eles se pronunciaram a respeito das leis penais. Kardec perguntou na questão 796, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? E eles responderam, uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que cortar a raiz do mal. Só a educação, é importante, hein? Só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. Mas eles continuam a perguntar na 797. Então, como o homem poderá ser levado a reformar as suas leis? E eles responderam, isso ocorre naturalmente pela força das coisas e pela influência das pessoas de bem que o guiam no caminho do progresso. O homem já reformou muitas leis e ainda reformará muitas outras, espero. Então, não façamos do direito uma arma. Meus irmãos, nossos corações têm necessidade de compreender e assimilar as leis de Deus. É onde repousa a justiça plena da verdade, de autenticidade e também do amor. Então, se desejamos viver mais o amor verdadeiro, então não façamos justiça com as próprias mãos, usando a inteligência, os pensamentos e aqueles sentimentos com as forças do mal. Libertemos da perturbação mental do mal planejado e calculado. A não libertação, nós estamos criando problemas seríssimos para o nosso destino espiritual. Quem ganha e é feliz com a injustiça, perderá tudo na vida do além. Então, devemos abandonar o mais rápido possível esse processo de injustiça. Não transformemos a força de nosso direito numa arma poderosa de ataque, prejudicando e arrastando aqueles que julgamos adversários, quando nas lutas ferrenhas dos tribunais por direitos, muitas vezes passageiros. E há situações que nós temos que entregar os processos a Deus. No Consolador, na questão 64, Emmanuel esclarece com muito bom senso quanto ao melhor caminho a tomar. E ele nos diz assim, nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos transviados. Então, o que nos diz? Procuremos o acordo pacífico, anulando os graves atritos, que será sempre melhor para a nossa consciência, principalmente no amanhã espiritual. Quantos, irmãos, quantos malefícios são praticados em nome da justiça? Nós sabemos disso. Dentro dos legítimos processos jurídicos, mas que não fazem bem à consciência de nenhum espírito. Existe um tribunal corretíssimo e imparcial,
cheio de verdade, de amor e misericórdia na vida do mais além. E este tribunal basta aos corações cristãos e bem-intencionados. No livro A Ação e Reação, no capítulo 7, Conversação Preciosa, André Luiz nos mostra a presença constante da justiça de Deus nessa jornada evolutiva de todo e qualquer espírito. E ele diz assim, um pequeno trecho: após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Então, meus irmãos, nenhum espírito irá adquirir os bens imperecíveis da vida sem trabalho, sem lutas, sem aprendizados, sem conquista e sem um aperfeiçoamento. É bastante difícil a nós, humanos, aceitarmos, né? A gente sabe que é difícil, né? Aceitarmos de coração pacificado esses processos da justiça divina em nossos destinos, porque contrariam o quê? Os nossos interesses egoísticos, aquele sentimento que nós temos de orgulho, a ambição e vaidade, que tanto o Evangelho nos fala e nos alerta. A nossa visão da vida, por enquanto, é uma verdade, é demasiado limitada e obscura, é uma realidade. Aprendemos a ser reconhecidos e agradecer do fundo dos nossos corações a todas as lutas, provações e expiações que a lei do destino traça para cada um de nós. Porque a justiça de Deus determina com exatidão a cada espírito os méritos e deméritos, créditos e dívidas, promoções e provações, concessões e dificuldades, missões e também o sofrimento. Quanto à justiça dos homens, nós podemos comprar, podemos trapacear, negaciar, fugir dos seus processos e julgamentos e também da severidade de punição. Mas quanto à justiça de Deus, não conseguimos aplicar nenhum suborno, nenhuma falsificação e nenhum privilégio, pois a encontraremos aberta e cristalina dentro de nós mesmos no tribunal da consciência. O espírito é quem livremente aplica a si mesmo essa lei, com a consciência do bem e do mal que Deus lhe outorgou, e ao julgamento ao qual ele se acha submetido. Então, o espírito já tem o livre-arbítrio, e cabe a ele, somente ele, a reparar os desvios desse livre-arbítrio. E é o próprio espírito, meus irmãos, que compete abrir para si o caminho que leva ao progresso e avançar por ele. Se o anima o firme propósito de renunciar ao mal e de entrar na senda do bem, ele atrai o que para si? As boas influências. E se opõe em relação aos bons espíritos encarnados e desencarnados, principalmente com estes, os quais, animados de idênticos pendores, dos mesmos sedimentos, o auxiliam a progredir. Então, sob a inspiração e proteção dos bons espíritos, ele se adianta e o julgamento de Deus não o atinge. Porque o juízo de Deus é a ausência de progresso, é a lei imutável do sofrimento que cedo ou tarde atinge o culpado, provocando-lhe o remorso. Quem trabalha em camas de desobsessão presencia o sofrimento de muitos espíritos com remorso. É doloroso, meus irmãos. É muito doloroso. Se nós encarnados temos esse remorso e podemos fazer algo, você imagina esses que estão lá remoendo esse remorso e ter ajuda. É muito complicado, é muito difícil. Ainda no livro Ação e Reação, no capítulo 7, o ministro Sânzio, através das palavras de André Luiz, declara: da justiça ninguém fugirá, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente
todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Cada criatura possui a sua conta espiritual, individual, com débitos e créditos justos, originários da análise límpida e real dos fatos pelo exercício da vontade, do livre-arbítrio e a conduta na existência terrestre. André Luiz, ainda neste mesmo capítulo 7, do livro Ação e Reação, com muita beleza, com muita profundidade, ele nos diz: do quilate de nossas intenções e aplicações nos sentimentos e práticas da marcha, a vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável ante as leis do destino. Então, sem a justiça de amores e misericórdia, seriam totalmente impossíveis os preceitos dos processos evolutivos em cada espírito no caminhar das suas inúmeras reencarnações. E a nossa conta destino é desagradável, precisamos, pois, como aprendizes da vida, respeitar profundamente as leis do Pai Maior. Mas como? Como que eu posso, como aprendiz, respeitar? Praticando-os, a fim de eliminarmos débitos e aliviarmos as imposições das lições expiatórias até a sua anulação completa, que se dará com o aperfeiçoamento moral. Essa é a verdadeira libertação, a verdadeira regeneração, a verdadeira iluminação que devemos almejar sempre. Portanto, meus irmãos, a lei de Deus examina-nos em detalhes, observando as atenuantes e agravantes que venham com a força do pensamento e do coração, fazendo reciclar o nosso destino. E André Luiz continua esclarecendo através desse capítulo 7 do livro Ação e Reação. Na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que se deve possuir sobre si mesmo. Sim, se ao contrário, se compraz no mal e não atende às vozes amigas que o chamam para afastá-lo dessa situação e fazê-lo enveredar pela senda do bem, o que o espírito atrai a si mesmo? As más influências. E entra inconscientemente em relação com os maus espíritos, encarnados ou desencarnados, animados no mesmo pendores, nos mesmos sentimentos que ele. E assim ele vai permanecer estacionário, porque nós sabemos que o espírito não retrograda, mas é o juízo de Deus que o atinge. As forças do destino nascem e terminam em nós mesmos. Segundo as orientações de Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, a fim de administrarmos as energias do espírito da melhor maneira possível. Quando falamos assim, perdoados, mas não limpos, o que significa o perdoados, mas não limpos? Existem espíritos que se elevaram às esferas mais altas da espiritualidade. São amados, perdoados e amparados pelos espíritos superiores. No entanto, as suas consciências não encontram tranquilidade. Então, devido aos delitos praticados no passado e ainda não solucionados perante o Tribunal das Leis Divinas, embora nobres, equilibrados, educados, iluminados, a conta individual das dívidas pede acerto com a lei de Deus. Aí é o instante ideal para o reajuste e o pagamento devido. A consciência ferida pelas lembranças dos delitos cometidos na sua trajetória de vida, que somente será liberada ao reencarnar e também a expiar. É o que faz o espírito desejoso de alçar voos mais altos
na espiritualidade. São aqueles que estão perdoados pelos amigos, pelos instrutores, protetores espirituais, mas não perdoados pela sua própria consciência. E esse alívio consciencial só virá com o retorno às lutas expiatórias. E André Luiz continua nesse capítulo 7 e descreve: embora sejamos reconhecidos a benevolência dos instrutores e amigos que nos perdoam o passado menos digno, jamais condescendemos com as nossas próprias fraquezas, e é por isso vemos-nos impelidos a solicitar das autoridades superiores novas encarnações difíceis e proveitosas, que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção necessária. Irmãos, a gente observa na imprensa escrita, na imprensa falada, televisada, nas redes sociais, aquela opinião traumatizada, às vezes apaixonada e revoltada de grande parte da população pedindo justiça. Quando ela se vê atacada, ofendida, prejudicada, às vezes ferida ou até eliminada. Quantas criaturas invigilantes e indefesa espiritualmente guardam rancor, ódio, guardam mágoa, revolta e sentimento de vingança. Embora a justiça fora cumprida nos tribunais humanos, é que essas pessoas, distantes da compreensão das leis de Deus, querem unicamente a lei da força, querem a lei da punição, o castigo, pena de morte e da vingança. É a lei de Talião que continua no coração de grande parte dessas criaturas inexperientes. Portanto, meus irmãos, é preciso atuar com bom senso para não se perder nas sombras do mal e da crueldade em nome da justiça. Quem ganha direitos, privilégios e bens baseados nos processos injustos da justiça humana terá inevitavelmente que responder após a morte a todos os processos registrados no tribunal infalível, incontestável da consciência. Leon Denis, no seu capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele ratifica que o ser humano contém os germes da evolução, mas muito importante que cada uma dessas criaturas saiba como manter sob controle essas forças contidas na alma. Porque, meus irmãos, o bem convive com o mal e cabe a nós, individualmente e coletivamente, manter a prevalência do bem sobre o mal, que é nada mais que a ausência do primeiro. E num espaço onde o bem não é exercitado, o mal se fortifica. Então, concluindo o nosso estudo de hoje, Jesus nos esclareceu que nenhuma das suas ovelhas se perderá. A evolução da criatura é uma fatalidade que vai do átomo ao arcanjo. Está lá na questão 540 do Livro dos Espíritos. E Jesus nos conclama em muitas passagens do Evangelho a termos esperança e fé, como está colocado logo no início do capítulo 14, no versículo 1 e 2 de João, que diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também no que eu estou vos dizendo. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então, meus irmãos, já que é através do processo da reencarnação que teremos muitas outras oportunidades de refazer o nosso caminho, e se soubermos aproveitar cada uma delas, nossa evolução se fará sempre mais tranquila e também menos sofrida. Pois então, sobre a justiça divina, podemos dizer, não imaginemos que esse ensinamento de muitas moradas se aplica apenas a algumas poucas. Por todo o nosso orbe, há as moradas preparadas por Jesus,
as incontáveis colônias espirituais, e até mesmo o corpo físico que nós habitamos, seja ele perfeito ou não, por expiações ou prova, também é uma das moradas do Pai. Porque a verdadeira vida é a vida espiritual, já que a criação aconteceu primeiro lá no plano extrafísico, pois a vida espiritual é anterior à vida física. O amor está em toda a criação, e cabe a nós a tarefa de espalhar por todo o universo os ensinamentos de Jesus, que vem nos trazer. E ele é nosso modelo de perfeição, é o guia da humanidade. Somente ele, seguindo os seus passos e ensinamentos, nós conseguiremos encontrar o reino de Deus. Lembrando, no Livro dos Espíritos, a questão 621, que Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia se eles lhe ser revelada? E eles responderam: ele a esquecera e desprezá-la. Quis então Deus que ela fosse lembrada. No livro O Repórter do Outro Mundo, de Silveira Sampaio, lá no seu capítulo 1º, ele diz uma coisa até muito interessante. A vida é como se fosse um computador, tendo as leis divinas como programa. Nossas atitudes colocam as variáveis e o programa determina em que condições teremos de viver para alcançar os objetivos da evolução. Portanto, meus irmãos, agradeço ao convite da noite de hoje. Espero que o recado tenha dado, que fosse grande explicação. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada, querida. Poxa, eu até escrevi aqui, cara, para eu não esquecer. Quando você falou reciclar nossos destinos, eu amei, porque a gente faz uma confusão com o reciclar e o reutilizar. Tem muita coisa que a gente pode reutilizar. E a gente pode ficar encarnando sem andar, né? Exatamente. As oportunidades estão através das reencarnações, né? Aí é que é o reciclar, se transformar, transformar o destino, exatamente, né? Isso aí. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, eu achei muito, muito, assim, elucidativo, né? E atual essa colocação. Muito legal, muito boa. Muito obrigada. Bom, queridos, agora, então, nessa vibração, né, desse estudo, vamos nos unir aqui e espalhar essas vibrações de amor. Então, vamos fazer a nossa irradiação agora para todos os nossos irmãos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus Divino Mestre, Espíritos amigos, agora pedimos por todos os nossos irmãos, a começar pelos nossos lares, por aqueles que estão em nossos corações e nossos pensamentos. E podemos imaginar assim a presença do Mestre Jesus em nossas casas, junto de nós, porque ele está sempre junto de nós. E aí, junto dele, nós vamos aumentando essas vibrações de amor e espalhando a partir aqui dos nossos lares, do lar de Francisco, né, da congregação espírita Francisco de Paula, de todos o que nós estivermos agora trazendo em nossos pensamentos, em nossos corações, e nós vamos expandindo para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta. Que em todos os cantos do nosso planeta seja sentida a presença e o amor do nosso Mestre Jesus. Que todos aqueles que estão sem esperança, em sofrimento, que se sentem sós, abandonados, possam perceber essa presença. E que através desse sentimento nós possamos também transformar em atos. E que esses atos sejam para o bem, cedendo às necessidades materiais, diluindo
os desabores, os desamores, as guerras, quaisquer que sejam, os conflitos de todo tipo, porque através dessas vibrações de amor e da presença de Jesus, podemos nos olhar como irmãos. Que essas vibrações possam nos acompanhar ao longo de nossos dias e que possamos, através desse amor, colocar em prática o exemplo de Jesus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Pai. E agora, nós vamos pedir a nossa irmã Maria Tereza para fazer a prece pelos desencarnados. Maria Tereza? Não estou ativando, estou tentando ativar o microfone. Nós já estamos te ouvindo. Pode fazer agora. Então, tudo bem. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Irmãos, estamos todos aqui nessa sessão. Vamos unir os nossos corações para que possamos juntos, numa corrente muito bonita, ofertar esse amor aos nossos irmãos que já estão na verdadeira vida. Cada um de nós tem o seu pensamento e o seu coração de amor para poder ofertar neste momento, nessa corrente tão bonita que é a corrente do amor. Então, todos que estamos aqui, estamos jorrando muita energia para todos esses irmãos. Pedimos aos trabalhadores de resgate da nossa Casa de Francisco que ajudem nesse momento aos nossos irmãos que estão desencarnando, para que eles possam sentir também nos seus corações essa vibração que todos nós estamos mandando, enviando de amor, para que eles possam ser encaminhados também e serem recebidos com o mesmo amor e o mesmo carinho de todos os nossos entes que já estão, cada um, numa morada do Pai. Então, a todos os nossos irmãos que já desencarnaram, o nosso sentimento de amor e a nossa vibração para que eles sejam melhor, porque já estão junto ao Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, querida, pela linda prece. Agora, a irmã Lúcia, por favor, Lucinha, faz a nossa prece de agradecimento. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Pai amado, bondoso e justo, nós agradecemos por todas as bênçãos e oportunidades que recebemos todos os dias em nossas vidas. Nós estamos agradecendo por esse momento de estudo que foi tão maravilhoso, tão benéfico para todos nós, um estudo sobre a justiça moral, que nós possamos nos melhorar dia a dia, não esquecendo nunca das leis de Deus, as leis morais, que tanto nos ajudam, que nos confortam, que nos ajudam a equilibrar o nosso emocional, o nosso espiritual, para o bem de todos nós, a sobrevivência de toda a humanidade. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Muito obrigada, querida.
E, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, nós damos por encerrado nosso encontro de hoje, pedindo só para ficarem mais um pouquinho, para nós podermos ler o nosso boletim. A Congregação Espírita Francisco de Paula reiniciou as reuniões presenciais públicas, né? Às terças-feiras, às 9 horas, já está no horário correto, às 9 horas, desde o dia 15. E às sextas, às 17 horas, e domingo, às 15h30. A partir agora dessa quinta-feira, nós vamos ter também a reunião de quinta-feira à noite, né? E caso encontre dificuldade de inscrição, que pode ser feita pelo site, é só mandar mensagem para o WhatsApp 99807-3120. Para assistir às sessões presenciais de quinta e sexta-feira, tem que ainda que se inscrever, né? Mas isso logo, logo vai acabar, porque a gente está abrindo mais sessões, então, quanto mais sessões estiverem abertas, mais disponibilidade e vai cessar a necessidade de inscrição pelo site. Mas já para as reuniões de domingo, não há necessidade de inscrição, nem para as de terça de manhã, tá bom? As sessões, a partir de agora, pode ser levado às crianças, nós podemos levar as nossas crianças às sessões públicas, presenciais, independente da faixa etária. Objetivamos, com essa medida, ampliar o atendimento a todos. Para participar, basta o responsável informar no ato da sua inscrição a participação da criança. Isso para as sessões que precisam de inscrição, tá? Que, no caso, são as de sexta-feira, né? As de quinta e sexta-feira, que precisam ainda de inscrição. Mas, para as outras, basta levar o comprovante de vacina conforme a idade da criança, tá bom? O atendimento fraterno, ele agora já está junto com as sessões presenciais. Então, em todo horário de sessão presencial, também tem o atendimento fraterno. Visite o site da nossa congregação, www.cfp.org.br, e conheça as atividades públicas virtuais realizadas, que constam da nossa página inicial. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube, em um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, principalmente para a manutenção do Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Gente, lembra de divulgar, né? Essa é uma campanha muito boa, se tornar sócio da nossa congregação. Os médiuns voluntários venham fazer parte do atendimento a enfermos. Os interessados entrem em contato com o Mário através do WhatsApp 98899-9931. Esse é um trabalho muito bonito, desenvolvido por alguns médiuns, que dão assistência aos médicos que estão enfermos, mas precisam de um maior número de médicos para participar desse grupo, para poder fazer esse atendimento. O Clube do Livro Espírita Francisco de Paula, que é uma maneira de estudar a doutrina e contribuir com a manutenção da nossa congregação, foi lançado no mês de março, e também é possível se inscrever através do site da congregação. As nossas cestas básicas, que é para compor, as doações para compor as cestas para nossas crianças e para os assistidos, nós continuamos pedindo doações, que podem ser feitas através de depósito de qualquer valor nas contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 9978-66525, ou, se preferir, direto na congregação, sendo contribuição através da tesouraria, ou levando itens. Nós precisamos principalmente de feijão, arroz, café e leite em pó. Um enxoval de bebês também, que também é um trabalho muito bonito.
Nós agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, entregas na congregação. E para o Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional para atendimento de acordo com a disponibilidade. Nós agradecemos também a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas de tamanho G, G e XG, preferencialmente da Big Frau, mas pode ser de qualquer outra, desde que seja de maior tamanho, e de luvas de látex tamanho M e G. Roupa íntima tamanho G e G, feminina e masculina, esparadrapo micropore, e essas doações podem ser entregues na congregação ou no Lar de Francisco, que fica na Rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo, de 10 às 16 horas. Isso no caso do lar. Nas doações que forem feitas lá na congregação, podem ser feitas de 9 às 12 horas ou de 13 até às 17 horas. E também lembrem de prestigiar o nosso jornal, A Caridade, que ainda está disponível só na versão digital, mas é possível até baixar o jornal, e esse é muito interessante. Bom, obrigada por ouvirem o nosso boletim. Eu estava lembrando que baixar o jornal é interessante, porque eu fui lá no site, gente, encontrei, agora está todo mundo liberado para abrir os microfones para se despedir, mas eu encontrei, assim, muito material, assim, para a gente recordar dos anos anteriores. Vou falar para vocês que eu encontrei até uma foto da minha mãe cantando lá no Lar de Francisco, gente. Fiquei muito feliz. Então, tenho certeza que vocês vão gostar de ver. Ali tem muito da nossa história, material das escolinhas, tem muita coisa boa, viu? Então, gente, olha, muito bom estar aqui, todos juntos, viu? Desculpem o jeito aí de ler o boletim, eu estou com uma questão na vista que estou me bagunçando. Mas está tudo bem. Espero ter vocês de volta aqui na próxima reunião de quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite, querida. Obrigada, Aninha. Beijo. Obrigada, Leia. Muito obrigada. Nada, Gabriela. Estou à disposição. Boa noite a todos. Bom, Leia, adorei. Beijo, Aí, gente. irmã. Bom beijo. Boa noite, Ana. Beijo, Outro Boa noite, beijo. Mônica. Tchau, Beijo, querida. Tchau. Tchau, Rê. Tchau.